Olá, tudo bom com vocês? Tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Aqui Mora Risos, um canal que ele foi criado, foi gerado para que nós possamos compartilhar gerenciamento pessoal, tá? Hoje, no nosso vídeo, no nosso 13º dos 30 vídeos que a gente está fazendo aí em sequência sobre senso comum e ciência e senso comum, eu trouxe hoje o tema coragem, tá? É um tema que já é muito conhecido pelas pessoas, não é? Só que é engraçado, como definição, o que, que nós temos como definição de coragem na íntegra? Porque a gente às vezes conhece, mas o pôr na prática é diferente, né? Então, assim, vamos aprender um pouquinho hoje como a ciência traz essa ideia de coragem, e aí nós vamos conversar senso comum, que sou eu falando um pouquinho, fazendo o levantamento das duas situações, né? Olha só. Coragem, como definição mesmo na Wikipédia normal, é a capacidade muitas vezes que nós temos de agir apesar do medo. Tá? Eu vou ler. Apesar do temor, apesar da intimidação. Tá? Então, isso é uma definição de coragem que a gente tem na Wikipédia. Não significa não ter medo, significa o quê? Vencer o medo. Tá? E para Aristóteles, que é um filósofo, que eu gosto muito de filosofia, né? Que também é a ciência filosófica, ele fala no livro dele de Ética e Nicômaco que coragem é o meio termo em relação a sentimentos de medo e confiança, covardia e bravura. Ele considera a coragem como um meio termo ali, né? Nada no extremo. Apesar que tem situações que eu acredito que, né, é bem extrema. Os destemidos, para Aristóteles, eles enfrentam as situações com coragem. Então, coragem é o meio termo. Ou seja, você mesmo tendo medo, mas aí você vai atrás das situações com bravura. Então, é aquele meio termo. Então, você busca suas coisas, enfrenta os medos. E para Aristóteles, esse meio termo, essa busca, né, esse intervalo que você está buscando, ali enfrentar as situações mesmo, você está enfrentando e buscando alcançar alguma coisa com coragem. Então, o ato de pessoas destemidas é a coragem, né? Ou seja, de pessoas que enfrentam os seus medos, que buscam essas coisas com garra. Então, assim, para o Wikipédia normal é o quê? Não é a ausência do medo, mas é o enfrentamento do medo, tá? Então, o que eu quero trazer hoje, isso para a ciência? Agora eu vou falar um pouquinho sobre nós, o senso comum mesmo, a pessoa falando sobre a vida em si. Coragem é você acordar todos os dias pela manhã também e você enfrentar a vida, você não deixar que a vida vença você com os problemas. Por exemplo, olhar para a vida de uma forma corajosa mesmo, sabendo o que você quer e enfrentar as situações. Não ficar deixando que as situações difíceis vençam e você, né, vençam a gente e que nos deixem ali num espaço de acomodação, porque o comodismo é de certa forma o medo de enfrentar as coisas. Então, assim, a vida não avança. As coisas que você quer fazer, você às vezes tem medo, então você fica ali restringido a falar as coisas, a agir de forma positiva em situações, porque você tem medo do que o outro vai achar, você tem medo do que pode acontecer depois. Não, se você vê que você quer alguma coisa e você vê que está correta naquilo que você quer, que não vai agredir o outro, assim, de certa forma violenta, você vai lidar com as suas coisas e você vai ter coragem de correr atrás, de defender um ponto de vista, de defender seus valores, de defender a você mesmo. Mas aí você vai com coragem para tudo. Ou seja, tem uma situação que você vê que você precisa, você vai e enfrenta, vai e busca, vai e fala as coisas. Se você tiver que abrir mão de alguma coisa por uma coisa mais valiosa na sua vida, por valores, por coisas que você acredita, isso também é coragem. Você precisa dizer não, às vezes, para você defender a você mesmo e os seus valores. Se você tem sonhos, projetos, você precisa todos os dias ter a coragem de correr atrás, de planejar, às vezes de pedir situações que você precisa pedir para organizar, né? Ou seja, eu preciso ir falar com situações diferentes, ou seja, com quem é responsável por resolver algum problema, por exemplo,
Numa empresa, você precisa falar dos problemas, você precisa pedir para que as coisas se organizem, colocar o seu ponto de vista, você precisa falar sobre as situações que é necessário serem faladas, quando você vê que não está certo alguma coisa ou que é necessário para melhorar algo. Então, coragem, às vezes você sair de casa e correr atrás dos seus objetivos. É você perder inibições em algumas coisas para você conseguir para você conseguir as coisas. Ou seja, falar sobre as coisas que você acredita, ter posicionamento. Olha, fazer aqui, por exemplo, vídeo, eu acredito que é um ato de coragem. Falar aquilo que você acredita, defender o seu ponto de vista, falar sobre as situações, independente do que outras pessoas irão pensar, eu acredito que é um ato de coragem. Então as pessoas precisam ver que sonhos que elas têm, quais são os projetos, quais são as situações que elas acreditam que devem melhorar, né? E elas devem ter essa coragem de ir lá e enfrentar, às vezes, muitas situações, né? Às vezes, meu Deus, são inúmeras situações, eu não vou nem citar aqui. Então, na nossa vida, a gente precisa todos os dias ter essa garra. Para estudar, por exemplo, você precisa ter coragem de passar sono, às vezes, ir para a faculdade, ou então resolver problemas de faculdade, essas coisas. Para o emprego, você precisa solucionar problemas ali, você tem que ter coragem de ir e lidar e correr atrás, né? Montar alguma coisa na sua vida, um negócio, você precisa ter coragem para ir, para buscar forma, estratégias, comprar os materiais, e você precisa ir vender as coisas, ou então divulgar. Então, na vida, você precisa ter coragem. Então, já é um termo muito conhecido, a ciência ela define de várias formas, né, filosoficamente, como a gente falou, como um significado mesmo de uma forma mais simples. Enfim, mas coragem é algo que você busca, tá? Não é algo que tipo nasce assim na vida da gente. A gente tem que ter coragem para enfrentar a vida, tá? Para enfrentar as situações. E a gente precisa saber dizer não na hora certa, sim na hora certa. E a gente vai saber disso como? Em relação àquilo que a gente precisa na nossa vida, que a gente quer, que a gente busca. É por isso que eu falo sobre o autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer para saber o que nós queremos na nossa vida. E tudo isso vai refletir depois em ações de forma mais fácil, de verdade, mais eficiente. Ou seja, a coragem a gente adquire quando a gente quer muito alguma coisa. E aí a gente analisa aquilo para ver se a gente quer mesmo daquela forma. E a gente às vezes tem que ter coragem para tentar mudar situações que você não concorda, né? Coragem de dizer não. E às vezes você precisa ter a coragem também de abrir mão de algumas coisas porque você não quer daquela forma, você quer de uma outra forma, mais abençoada. Então, assim, você sempre tem que saber o que você quer, se conhecer, tá bom? Então, é isso hoje que eu vou falar. O vídeo ficou bem grande, mas é porque é um tema muito interessante, eu acho. E, gente, a gente precisa ter coragem para enfrentar a vida, tá? Por mais difícil que às vezes seja, mas é justamente isso. É nas dificuldades que a gente cria coragem, determinação. E a gente precisa se autoconhecer para saber o que a gente quer na vida, porque a gente vai encontrar essa coragem dentro da gente. Tudo que nós precisamos está aqui, tá aqui. Eu falo isso direto, mas é. Tudo que nós precisamos para enfrentar qualquer coisa está na gente. É só buscar lá, tá? Então tá bom, gente. Fiquem com Deus. De verdade, se vocês estiverem gostando dos vídeos, se inscrevam no canal, que sempre tem vídeo todos os dias, menos os domingos, mas tem vídeo de segunda a sábado, quase todos os dias, né? Então, assim, se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem se vocês acharem interessante compartilhar, deixem sugestões aqui também pra gente conversar, tá bom? E eu espero que tenha ajudado em alguma coisa. Tá bom? Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.